Oi, meu nome é Mônica Clemente e hoje eu quero falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é a interface entre a mitologia e a constelação familiar. Os mitos, eles são arcabouços que guardam pistas para o desenvolvimento espiritual, para a transformação das fases que a gente atravessa. E também, se eles têm um impacto muito forte pessoal na nossa vida, porque a gente prefere, eu gosto daquela história porque ela nos impressionou de alguma maneira, ela também pode estar revelando dinâmicas familiares ancestrais que ainda estão atuando no nosso inconsciente e muitas vezes direcionando a nossa vida. Eu escolhi para falar hoje sobre um mito que trata de sentimentos bastante difíceis que todos nós, como seres humanos que somos, temos, mas que a gente dificilmente fala sobre eles por conta da intensidade e dos atos que esses sentimentos podem nos levar a fazer. Orestes. Agamenon e Clitemnestra têm 3 filhos, Efigênia, Orestes e Eletra, e Agamenon entrega em sacrifício a Efigênia para que ele ganhe a guerra de Troia. Clitemnestra fica enfurecida, claro, né, com toda razão, e combina com o amante de matar o Agamenon. Quando ele chega da guerra de Troia, ele é assassinado e a Eletra, a filha mais nova, fica furiosa. Você vê que é uma sucessão de raiva, fúria, ódio, né? E pede para Orestes vingar o pai, e então ele mata a mãe, ele comete um matricídio. E ele fica transtornado e ele enlouquece completamente. Vamos fazer uma pausa no mito e vamos ver como é que essa experiência acontece na nossa vida diária. Por exemplo, quando a gente é muito pequenininho, se um pai causa medo na gente, ou se uma mãe causa medo na gente, a ponto da gente se sentir vulnerável demais, a gente fica com muita raiva e sente vontade de matar o pai ou a mãe. Toda criança que é criada através do medo, ela sente vontade de matar aquele genitor que causou medo nela. Ela não tem vontade de matar porque ela é má. Ela tem vontade de matar porque é uma reação natural, porque qualquer pessoa, qualquer animal que se sente atacado, ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Se você é uma criança, você não tem condições de fugir. Você também não tem condições de lutar. Então, o que você tem que aguentar? Uma raiva muito grande, essa raiva se transforma em vontade de matar. Quando a raiva e a fúria passam, ela se sente absolutamente culpada. Como é que eu posso sentir isso por essa pessoa que eu amo tanto, e por essa pessoa que me dá comida, por essa pessoa que cuida de mim? E ela começa a enlouquecer. A pessoa enlouquecer no sentido não é de ficar louco, mas é dela ver esses sentimentos conflitantes dentro dela. Eu tenho vontade de matar a pessoa que eu mais amo, da pessoa que eu dependo. Como é que são esses vínculos? Esses vínculos são perigosos? Não são? Isso é uma situação bem de Orestes, né? Uma situação da família de Orestes. No caso da tragédia, eles extrapolaram para uma realização real desses ódios e dessas vontades. No nosso caso, a gente não... muitas vezes na maioria das vezes, a gente não leva as vias de fato, mas aquilo nos corrói por dentro. E se essa experiência ela foi sistemática, a gente começa a achar que a gente não é merecedor de nada. Se você é tão terrível assim, a ponto de sentir ódio da sua mãe e quer matar, e de sentir ódio do seu pai e querer matá-lo, você não merece nada na sua vida. Então, muitas vezes a gente carrega uma culpa que a gente nem sabe de onde vem por conta desses conflitos que acontecem quando a gente é pequeno. Tem uma outra situação que também que se mostra nessa tragédia, que é uma briga de um casal que se derrama sobre os filhos, né? Então, na tragédia há o assassinato, mas você não precisa assassinar ninguém para que você cause um dano psicológico muito grande nos filhos, quando o pai e a mãe brigam de uma forma tão violenta e jogam os filhos contra o genitor que quer atacar, que faz com que a criança fique com muita raiva também do genitor que está sendo atacado ou do genitor que está atacando.
A gente já viu em algumas constelações, a gente vê que aquelas depressões que são difíceis de serem curadas, há muito tempo sendo trabalhadas, às vezes, não são todas as depressões, eu não estou falando de depressões que é por questões químicas, tá? Eu estou falando algumas situações, é porque, por exemplo, um filho ou uma filha absorveu o ódio de um genitor contra o outro genitor e sente vontade de matar aquele genitor em nome do genitor que está com raiva. É assim como Orestes, então, foi matar a mãe, né? Ou como a mãe quis matar o pai, né? E aí pede para o amante. No caso, a gente poderia entender como se fosse um dos filhos dela que ela jogasse tanto contra o pai que ela faria com que esse filho matasse o pai, né? Então, também é uma situação, essas depressões, elas têm de fundo, algumas dessas depressões que são difíceis de tratar, é porque tem que entrar em contato com o ódio que a gente tá de algum genitor por conta de uma briga que ele tinha com um parceiro, e não necessariamente porque a gente está com ódio. E quando isso é revelado, e quando isso é visto, dá um alívio, a gente consegue buscar uma reparação, consegue buscar uma solução. Vamos voltar ali para o mito, tá? Eu dei alguns exemplos do que acontece na nossa vida, que a gente pode estar carregando culpas, porque a gente, na verdade, está com vontade, está com uma raiva muito grande, está com vontade de matar e a gente não está entendendo a dinâmica por trás, porque a gente está sentindo medo, porque a gente está se sentindo vulnerável, porque a gente está no meio de uma guerra entre pai e mãe que a gente não sabe quem é mais que tem razão e a gente quer ser juiz ou a gente quer se vingar pela pessoa. Né? São situações bastante que estão sendo mostradas nesse mito. E aí o que acontece? Orestes então vai ao julgamento e as fúrias falam que querem destroçar ele, querem devorar. Então a Atena chega no julgamento do Orestes e ela quer saber dos antecedentes que levaram a ele a cometer esse ato tão hediondo. Assim, o Ésquilo ele inaugura o pensamento jurídico no Ocidente, fazendo com que Atena traduza essa reflexão da gente não estar mais buscando o justiçamento, que é o olho por olho, o sangue por sangue, a vingança por vingança, né? Da gente fazer reparação através da vingança, mas da gente buscar uma reparação pela justa justiça. Isso acontece na nossa vida, por exemplo, quando a gente está com uma situação muito difícil, a gente vai buscar uma terapia, por exemplo, e a gente descobre o contexto maior daquela situação que está acontecendo na nossa vida e a gente apazigua de alguma forma. E a Atena ainda traz mais uma questão especificamente para dentro da constelação familiar. Eu já vi algumas constelações onde tem esses atos tão dramáticos, né? Que a gente tem que trazer uma mulher que nem a Atena entra, é uma mulher mesmo que entra, que pertence ao sistema e que foi muito machucada. E é só essa mulher que foi muito machucada, muitas vezes foi assassinada, que pode trazer uma solução. Não porque a gente vai exigir da vítima mais do que já foi exigido para ela. A gente exige da vítima ao máximo a vida dela, né? Não é nesse contexto, mas é no contexto de que as pessoas que foram perpetradoras têm que olhar para aqueles que machucaram. E aí, então, tem uma questão da culpa, né? A culpa, ela nunca serve à vítima, ela só serve àquela pessoa que machuca, porque o culpado, ele não olha, ele não enxerga, ele fica ensimesmado e fica com pena de si mesmo e não entendendo por que ele fez aquele ato. E no que entra a Atena e dá uma visão para Orestes, e no que entra uma mulher numa constelação e a gente pode olhar para aquela pessoa que foi machucada, então a gente sai desse ensimesmamento e a gente consegue. Eu vou deixar isso aí para vocês verem. Eu não vou editar, não. Então a gente pode arranjar a gente pode ter uma solução. E essa é a grande sacada desse mito, que é quando essa amplitude
amplitude de visão do que aconteceu, que faz com que Orestes ele não fique mais louco, não fique mais tomado pelas fúrias e ele consegue ser absolvido, não porque ele se torne inocente, não porque ele não tenha cometido um ato hediondo, mas é porque ele percebe que não podia ser diferente. Todas as vezes que a gente vai buscar uma terapia, busca uma constelação, que a gente olha lá para trás e fala, nossa, se eu soubesse disso, eu não teria feito dessa maneira. Se eu tivesse entendido nesse contexto mais amplo, eu não poderia, eu não faria assim. Mas você teve que fazer daquela forma, inclusive para aprender que aquele caminho não era o melhor de todos. Então é essa visão que a Atena traz, essa amplitude que absolve ele, é quando o Orestes percebe que ele não podia ter feito diferente do que aconteceu, mas a partir de agora, com esse olhar e com essa compreensão mais ampla e esse entendimento de que estava havendo um encadeamento de destinos que estavam se repetindo e ele não precisa mais fazer isso de forma inconsciente, ele pode fazer diferente a partir de agora, assim como nós. Um abraço. Tchau, tchau.